E aí, pessoal, vamos lá. Mais uma live, hein? Mais uma para nossa conta. Quinta-feira, 27 de julho, 7h40 da manhã. Bora! Mais uma live aqui, mais uma live geradora de renda, tá? Então, já separei aqui as notícias pra gente estudar. E hoje, como eu prometi na live ontem, como eu falei nos stories, eu vou abrir uma caixinha e eu vou fazer aí o famoso modelo de Gordon, tá? Vocês já me viram falando aqui em alguns stories, já fiz 1 ou 2 posts sobre isso, tá? Então, eu pedi ali para vocês mandarem na caixinha de perguntas alguns fundos imobiliários para a gente poder fazer na prática, que eu vou mostrar na prática como que a gente faz o modelo de Gordon. O modelo de Gordon, ele é um tipo de valuation que a gente pode fazer para descobrir preço teto de fundos imobiliários, de ativos, e ele vai levar em consideração os dividendos pagos. A gente vai colocar ali também, a gente vai trazer esses dividendos aí para uma taxa e tudo mais, vai considerar uma certa taxa, beleza? E a gente pode também considerar crescimento desses dividendos e tudo mais. Então, vou mostrar aqui hoje na prática como que a gente usa o modelo de Gordon, a fórmula de Gordon para calcular preço teto, tá? E qual que é a importância da fórmula de Gordon? Você pode usar, é uma fórmula simples, tá? Você pode usar aí para qualquer fundo imobiliário, tá? Em especial, ela é muito interessante para fundos de tijolo, tá? Por quê? No fundo de tijolo, quando a gente tem um fundo que investe em imóveis e tudo mais, a avaliação patrimonial, ou seja, o VP, ele é corrigido a cada 12 meses. Então, o VP de um fundo de tijolo, ele fica defasado. Então, por isso que não vale a pena a gente usar o PVP, tá? Pra gente saber se um fundo tá barato ou caro no fundo de tijolo, não vale a pena a gente usar o PVP. Justamente porque o VP, ele fica com essa defasagem. Os imóveis, eles não são... O patrimônio, ele não é corrigido numa frequência menor, tá? Ou melhor, com mais frequência, numa frequência maior. Então, você acaba tendo um indicador que fica defasado por um bom período. Então, como tem essa defasagem no PVP de fundo de tijolo, não é muito interessante você olhar para esse indicador para tomar uma conclusão se o fundo está barato ou caro, olhando para fundo de tijolo, tá? E aí, a gente pode usar um Gordon aqui para poder calcular aí o preço teto. É claro, a gente vai considerar aí algumas premissas, tá? Então, eu até estava falando isso numa mentoria ontem. Não existe valuation certo e errado. Existe valuation mais otimista, existe valuation mais pessimista e existe valuation mais realista, tá? Então, tudo depende das premissas que você adota. Não existe valuation errado. Existe valuation mais positivo, mais negativo e mais realista, tá? Então, é sobre isso aí que a gente também vai falar hoje na live. Grande Juvenal tá aí na área. Bom dia, meu amigo. Tamo junto, meu irmão. Brunão tá aí na área também. Tamo junto, galera. Muito bom dia aí, vamos lá. Então, eu vou começar aí da forma padrão, que é trazendo as notícias, comentando, tá? Separei algumas aqui, aí depois a gente avança aqui pro Gordon, tá? Então a gente vai fazer o nosso Gordon, vou pegar aí na caixinha de perguntas, fundos imobiliários que vocês mandaram lá na caixinha, acho que a caixinha tá até aberta ainda, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Se você também quiser mandar aí o fundo imobiliário aqui nos comentários, quiser mandar dúvida aí nos comentários também, fique muito à vontade. Beleza? E antes da gente começar aqui para fazer a batida de notícias, tá? Vou reforçar aqui, beleza? Se você tem interesse em aprender como analisar fundos imobiliários, como interpretar os indicadores, o que você precisa saber para analisar um fundo de papel, um fundo de tijolo, te convido a clicar no link da minha bio, clicar aí no Nova Renda. Você vai ter acesso a 17 aulas diretas ao ponto, explicando os principais indicadores, explicando como analisar fundos de papel, fundos de tijolo, e além disso você vai ter acesso também por 1 ano, tá? Você tem acesso 1 ano às aulas, você também vai ter acesso por 1 ano a um grupo exclusivo para tirar dúvidas, beleza? Grupo Dividendos, onde diariamente eu posto conteúdo, diariamente eu trago notícias, trago alguns insights sobre fundos imobiliários, beleza? Então, se você tiver interesse, vai lá no link da minha bio,
procura pelo Nova Renda e garanta a tua vaga, beleza? 12 de 9,70. Show? 12 de 9,70. Pessoal, então vamos lá, vamos começar o nosso trabalho aqui. Primeira notícia que eu trago é a seguinte: fundo imobiliário conclui negócio milionário e vende ativo em São Paulo. Veja o valor. O fundo imobiliário TRXF11, gigante do segmento de renda urbana, gerido pela TRX Real Estate, e a TR2 Empreendimentos Imobiliários, concluíram a venda de um imóvel localizado na cidade de Indaiatuba, São Paulo, pelo valor de 36,3 milhões. Tá? A venda do fundo tem como objetivo o ativo GPA, Grupo Pão de Açúcar, Indaiatuba, São Paulo, que atualmente está alugado para a Companhia Brasileira de Distribuição. A venda foi realizada para uma empresa atuante no mercado imobiliário depois da superação de todas as condições previstas no contrato. Desse total, 25,41 milhões foram pagos hoje, dia 26, com a celebração da escritura definitiva de venda e compra do imóvel. Tá? Tá. A partir dessa compra, a administradora e a gestora do TRXF comunicaram que a compradora passou a oferir a receita de locação gerada pelo ativo. Quanto o TRXF deve lucrar com a venda desse imóvel? Com a conclusão do negócio, a expectativa do TRXF é de que o valor estimado do lucro líquido da venda seja de 5,165 milhões, ou seja, 43 centavos por cota, já considerando todos os custos, impostos e despesas do imóvel, assim como as expectativas do mercado para o IPCA nos próximos meses. Beleza? Então aqui a gente tem um giro de carteira, a gente tem o TRXF vendendo aí mais um imóvel, é um movimento que o TRXF está fazendo, e isso mostra de alguma forma uma certa atividade na gestão, e isso é interessante, quando a gestora ela tem imóveis ali e ela vislumbra que ela tem uma oportunidade de fazer um ganho de capital com a venda desse imóvel, reciclar imóvel, alocar esse dinheiro em outras oportunidades que estejam mais alinhadas. Isso é bem interessante, tá? Então, esse giro de portfólio por parte dos fundos de tijolo, a gente tem visto isso acontecer com frequência, com mais frequência agora. Então, esse giro de carteira dos fundos de tijolo, ele é bem interessante porque ele mostra que a gestora de fato está se movendo para poder destravar valor, viu ali a oportunidade de pagar uma grana um pouquinho maior, porque nessa venda a gente pode ter uma venda com lucro, a gente vai destravar aí um ganho de capital, e esse ganho de capital ele vai ser distribuído para os cotistas. Então a gente acaba tendo ali um dividendo não recorrente mais alto, a gente acaba tendo ali uma entrada de grana para o caixa do fundo, então isso permite também fazer ali um giro de oportunidades, permite também fazer a desalavancagem do fundo. O TRXF hoje ele é um fundo que ainda tem uma alavancagem considerável, tá? Então a ideia de um fundo imobiliário de tijolo vender um imóvel, ela é bem interessante, porque mostra que a gestora de fato está antenada, está ligada, está buscando oportunidades, e isso mostra atividade, que é o que a gente quer, porque no final do dia o seu dinheiro está sendo gerido por alguém, então você quer que essa pessoa faça ali o que tiver que fazer para poder destravar valor. É isso, a ideia de ter uma gestão trabalhando para você é exatamente essa, você ter ali pessoas que vão vislumbrar oportunidades, que vão enxergar possibilidades de destravar valor e te entregar o máximo possível. É exatamente essa a ideia de uma gestora. Deixa eu abrir o relatório gerencial do TRXF, tá? Só para a gente dar uma olhadinha aqui em alguns números, trazer aqui um pouquinho de fundamentos, beleza? Então, vamos lá. E pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui nos comentários, beleza? Fiquem à vontade, estamos em casa. Então vamos lá. Estou aqui com o status invest aberto, parará, parará. Vamos pegar aqui o último relatório gerencial, vamos dar uma olhada aqui. Então, abrindo aqui o relatório gerencial, vamos dar uma olhada. Deixa eu aproveitar, deixa eu virar para vocês aqui, que aí fica melhor para vocês enxergarem. Deixa eu virar aqui, peraí. Pronto. Virei aqui. Esse aqui é o relatório. Opa, o computador deu uma leve travadinha. Esse aqui é o relatório
do TRXF, tá? Referente a junho de 23. Então, ó, vamos lá. Aqui, considerações do mês e tudo mais. Ó, então, ó, hoje no TRX, ó, a gente tem aí mais de 100 mil cotistas, vacância 0, beleza? Então é um fundo que está com todos os imóveis ocupados. Aí aqui um pouquinho mais de informações, a gente tem aí 53 imóveis na carteira, então é um fundo que realmente tem bastante diversificação. O portfólio está distribuído em 14 estados. Então a gente tem uma boa diversificação geográfica, uma boa diversificação de imóveis. Então, como a gente já falou, quanto mais imóveis o fundo de tijolo tem, menor tende a ser o risco dele. Aí aqui um pouquinho de mercado, sobre o fundo, demonstração de resultados, parará. Quero trazer aqui a alavancagem, tá? Então a gente tem aqui, ó, 94% da carteira, quase 95% exposto aqui em varejo, um pouquinho aqui em galpão logístico, maior parte dos contratos atípicos, tá? Então isso traz aí mais segurança para o fundo no caso de uma rescisão de contratos, tá? E 50% aí, quase 51% alugada aí para o açaí, beleza? Aqui a carteira de portfólio e tudo mais, tá? Vencimento de contratos, a gente pode ver que os primeiros contratos começam a vencer em 2030, tá? E aí depois a gente tem 2035, 2036 e depois de 2041. Então a gente vê um prazo médio aqui de 14 anos. Então um prazo realmente longo, traz bastante segurança financeira para o fundo, tá? Aqui, ó, a gente tem a alavancagem, tá? Então, o total de ativos do fundo, o quanto ele tem de saldo devedor nas securitizações, e aqui a gente tem o percentual de alavancagem, que é esse número dividido por esse, tá? Então, a gente vê que realmente a alavancagem ela ainda é alta, mas esse número já foi bem mais alto, tá? A alavancagem do TRXF já chegou a bater 40%, 42%. Então, realmente, a gente está no caminho de desalavancagem. E essas vendas, elas acabam destravando bastante valor. Investimentos em ativos com liquidez, ou seja, quanto que o fundo tem em caixa, 107, 109 milhões, e quanto que ele precisa de caixa para os próximos 12 meses, 37 milhões. Ou seja, o fundo tem caixa suficiente para honrar os compromissos dos próximos 12 meses, tá? Então, isso mostra aqui que o fundo tem uma certa alavancagem, mas o fundo consegue gerar caixa, está conseguindo gerar resultado, está conseguindo se desalavancar e tem caixa suficiente para poder quitar aí as próximas amortizações nesse período de 12 meses. Então, não basta só olhar a alavancagem, a gente tem que olhar como que está esse número, o que a gestão está fazendo e a necessidade de caixa frente ao que a gestora tem de caixa. Beleza? Então, a gente vê aqui que é um fundo que tem boa diversificação geográfica, que tem boa diversificação de imóveis, tem prazos longos, vacância zero. Então, é um fundo que não está dando aí dor de cabeça. Beleza? Então, essa daí foi a notícia sobre o TRXF, que concluiu aí mais uma venda. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Tá de boa? Qualquer dúvida, ó, chama aqui nos comentários. Vamos lá. Próxima notícia. Fiagro anuncia desdobramento de cotas. Entenda o que vai acontecer. Um Fiagro anunciou que vai passar por um desdobramento de cotas. Entenda o que vai acontecer com o fundo e veja qual Fiagro é esse. O Fiagro da Suno Asset, o SNAG 11, vai passar por um desdobramento de cotas. Processo também conhecido como split, conforme anunciado em comunicado na terça-feira, dia 25. Esse desdobramento será feito na proporção de 1:10. Ou seja, se você tem uma cota do SNAG, você vai passar a ter 10 cotas, tá? O SNAG 11, ele hoje é um fundo que está ali na base 100. É um fundo que está cotado, deixa eu pegar aqui a cotação de ontem, mas é um fundo que começou na bolsa na base 100, tá? Então ele fechou ontem a R$ 100,54, tá? Então bem pertinho ali dos R$ 100 e a gente vai ter o desdobramento, tá? Então a data base para o desdobramento vai ser o dia 1º de agosto, tá? E aí, a partir do dia 4, a gente já vai ter aí as novas cotas na conta dos investidores, tá? Então, quando a gente tem um desdobramento, o que a gestora faz, o que a gestora está enxergando
com o desdobramento o que ela está visando, na verdade, é aumentar a liquidez do fundo, tá? Então, quando você pega e desdobra, nesse caso você vai sair da base 100 para a base 10, você acaba tornando aquelas cotas mais acessíveis, mais baratas, olhando pelo aspecto preço, tá? Não é fazendo valuation nem nada, mas olhando pelo aspecto preço. As cotas, elas ficam mais baratas. Então isso acaba permitindo a entrada daquele investidor que tem, sei lá, R$50 por mês para investir. Então ele não vai conseguir comprar um fundo de 100, mas um fundo de 10 ele consegue. Então, quando você tem um desdobramento, você acaba aumentando, você tende a aumentar a liquidez do fundo, tá? Então, hoje, a gente olhar aqui no Status Invest, a liquidez do SNAG, ó, vamos ver. Vamos pegar aqui o SNAG 11. A liquidez diária do SNAG hoje, ela é até interessante. Ela é de 1,5 milhão, tá? A gente tem aí 42 mil cotistas, tá? Um patrimônio de 302 milhões. Então, é uma liquidez bem interessante e que vai tender a aumentar com esse desdobramento, tá? Então, o desdobramento, ele é bem positivo, tá? Ele vai permitir aí que novos investidores acessem o fundo, acessem o mercado de fiados. Beleza? Show de bola. E aí, poxa, o seu patrimônio investido vai continuar sendo o mesmo, tá? O que vai mudar é a quantidade de cotas que você vai possuir. Então, se você tiver lá 10 cotas a R$100, você vai passar a ter 100 cotas a 10, tá? Então, o seu patrimônio investido, ele não se altera, tá? É a mesma coisa, só muda a quantidade de cotas. E além disso, os dividendos, eles diminuem proporcionalmente. Então, por exemplo, o último dividendo anunciado foi de 1,20. Fazendo desdobramento, a gente vai passar a ter 12 centavos por cota, tá? Então, ele vai ficar proporcional ao preço, tá? Então, se o último dividendo pago foi de 1,20 na base 100, a gente vai ter aí um dividendo de 12 centavos na base 10, tá? Então, nada muda, fica tudo proporcional ao que você possui. Beleza? Então, a gente vai ter aí mais um fundo indo para a base 10, dessa vez o Fiagro SNAG 11. Beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos nessa. Pessoal, tem dúvida? Tá tranquilo? Tá de boa? Se tiver com dúvida, ó, manda aí nos comentários, tá? Estamos em casa, fiquem à vontade. Daqui a pouquinho eu vou começar aí a fazer o valuation pelo modelo de Gordon, tá? Vou pegar lá os fundos que estão na caixinha pra gente poder fazer o nosso Gordon aqui, como eu prometi ontem. Beleza? E aproveito também para reforçar aqui o meu convite, tá? Se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, ter acesso aí a aulas exclusivas sobre esse tópico, 1 ano de acesso a essas aulas e mais 1 ano de acesso a um grupo exclusivo para tirar suas dúvidas, te convido a conhecer o Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários. Beleza? Então, tá lá no link da bio, acessa lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Então, 17 aulas, 1 ano de acesso, você vai aprender a interpretar os indicadores, você vai aprender como analisar os fundos imobiliários e ainda vai ter acesso a um grupo exclusivo para dúvida. Show? Isso aí, galera. Vamos lá. Beleza? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Agora, eu vou trazer uma notícia. Saiu ontem, no meio do dia. E envolve aí os famosos HCTR, DEVA. Nossa, ontem eu sigo a Hectare e aí eu vi eles liberaram um post sobre essa notícia que eu vou ler agora. Nossa, o pessoal nos comentários quebrando tudo, velho, com a gestora, tá? Quebrando tudo com a gestora. E aí, enfim, vocês vão entender o porquê. HCTR, DEVA 11 e outros fundos imobiliários alvos de calotes do Gramado Parques, tá? Isso a gente já falou há bastante tempo, são censurados publicamente pela B3. O que seria isso, tá? O que seria isso? Qual que é o problema? O que tá rolando aqui, tá? O DEVA,
o HCTR, o Serra Verde, que é o SRVD, que é um fundo imobiliário que o DEVA, que o HCTR, ele acaba investindo, e o TORD 11, tá? Eles sofreram essa censura pública pela B3, ou seja, uma chamada pública pela B3, tá? Porque a administradora desses 4 fundos, que é a Vortex, não entregou o balanço de 2022. Então o prazo para entregar esse balanço era até 31 de março, tá? E até hoje esse balanço não foi enviado para a B3, beleza? Então a gente teve aí esse comunicado da B3, essa censura pública, tá? E caso esse balanço não seja entregue, tá? A gente pode ter aí o cancelamento da listagem do fundo, dos 4 fundos, DEVA 11, HCTR, SRVD e TORD, tá? Então, se esse balanço não for entregue, tá? A gente pode ter aí novas sanções, a gente pode ter multa e a gente pode ter cancelamento da listagem, tá? Então, aqui trazendo entre aspas aqui o comentário da B3. A diretoria de emissões decidiu, em vista das circunstâncias do caso, o histórico de infrações dos fundos e a reincidência por alguns deles pela aplicação da presente censura pública. A B3 destaca ainda que poderá aplicar sanções adicionais aos fundos, incluindo punições mais graves como cancelamento de ofício de listagem. Então a gente tem mais um tempero aí nessa salada envolvendo HCTR, DEVA e TORD. E aí, galera, só para deixar claro que é o seguinte: quem foi cobrado pela B3 foi o administrador, não foi o gestor, tá? Quando a gente tem um fundo imobiliário, a gente tem o gestor, que é quem toma as decisões do fundo, onde que vai alocar o dinheiro, tá? Então, o gestor é o cara que faz os investimentos. E a gente tem o administrador, que é quem resolve toda a parte burocrática do fundo imobiliário. Faz comunicado ao mercado, faz comunicado aos cotistas, faz toda a questão de demonstração financeira, pagamentos, toda a parte burocrática para botar o fundo para rodar. Então, esse é o administrador. Então, quem sofreu a cobrança, tá, foi o administrador desses fundos, que no caso é a Vortex. Então, não é a gestora, é a administradora quem está sendo cobrada. Beleza? Então, só para deixar claro, eu vi, não é passando pano, tá? Mas lá nos comentários estava, essa gestão é horrível, essa gestão não faz nada, que não sei o que. Não é a gestora, é a administradora que está aí apresentando esse problema, beleza? Então, ó, eu tô aqui com um comunicado do DEVA, tá? Que é um comunicado, enfim, foi liberado pelo DEVA, mas é um comunicado do administrador, tá? Então a gente tem esse comentário aqui, ó. A Vortex, distribuidora, parará, vem informar os cotistas do fundo, no caso aqui é o DEVA, e ao mercado geral quanto segue. Em referência ao comunicado... Em referência ao comunicado de censura pública publicado pela B3 em 26 de julho de 23, mencionando descumprimento, relacionado a não entrega ou entrega com atraso das demonstrações financeiras do fundo, a administração informa que, devido a discussões com os auditores relacionadas às condições de recuperabilidade de alguns certificados recebíveis imobiliários, que apresentaram inadimplência em período subsequente ao encerramento do exercício social do fundo e que já são de amplo conhecimento do mercado, ainda não houve a emissão das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de 12 de 2022. Ou seja, por conta de todos esses cases de inadimplência, o fundo ainda não fechou as demonstrações financeiras de 2022, tá? Informamos ainda que não foram realizados pela administradora ajustes no preço dos ativos em 31 de 12, uma vez que o declínio do valor justo aconteceu em momento posterior à database, fruto de circunstâncias que resultaram no aumento do risco de crédito dos devedores, parará. Dessa forma, a administradora entende que, para fins de database, os títulos encontram-se marcados a valor justo e não necessitam de ajustes adicionais de preço. Salientamos que a Vortex
segue envidando os melhores esforços para que as demonstrações financeiras sejam emitidas no menor prazo possível e que eventuais multas e ou sanções financeiras previstas em regulamentação devido ao atraso na emissão e no envio das demonstrações financeiras não serão arcadas pelo fundo. Sendo que nos cumprir para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, beleza? Então, é aqui a administradora dos fundos comentando sobre o caso. Vamos acompanhar aí o desdobramento dessa história, vamos ver, tá? Mas só para que vocês entendam, não é culpa da gestora. Nesse caso aqui não é problema da gestora, é um problema da administradora, beleza? Então, é importante dar a César o que é de César, como diz minha esposa. Tranquilo, galera? De boa, de boa, de boa? Então, mais uma notícia aí para movimentar aí o mercado. Vamos ver como é que o mercado vai reagir a tudo isso. Beleza, galera? Dúvidas? Pode mandar aí nos comentários. Estamos às ordens. Beleza? Vamos agora pro Gordon, né? Tô afastando aqui um pouquinho o microfone para poder posicionar o computador para que vocês possam ver bem aqui o que eu tô fazendo, tá? Então, vamos para o Gordon. Deixa eu pegar aqui os fundos que vocês mandaram para a gente poder fazer. Tem bastante fundo aqui. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fundos. Bacana. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui CPTS 11. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. CPTS 11, tá? Deixa eu virar para vocês aqui. Ó, vamos lá. Então, ó, esse é o fundo. Deixa eu tirar aqui. Então, ó, esse é o fundo. Beleza. Esse é o fundo aqui que a gente vai analisar, tá? Então, essa é a fórmula do modelo de Gordon, beleza? Então, a gente vai calcular esse preço aqui. A gente vai usar uma previsão de dividendos, quanto que a gente espera de dividendos. Esse R vai ser a soma do IPCA mais longo com o prêmio de risco e esse G que a gente não vai considerar. O G seria crescimento nos dividendos, a gente não vai considerar. E aí, para me ajudar, a gente vai pegar aqui como... para colocar aqui o R, eu vou usar aqui a rentabilidade do IPCA mais longo que a gente tem, que é o IPCA aqui, ó, é o Tesouro IPCA mais com juros semestrais de 5,40. É o Tesouro IPCA mais com juros semestrais de 2055, que tá aí, ó, IPCA mais 5,44, tá? Porque esse é o tipo de investimento que mais se assemelha a um fundo imobiliário. Tá? A gente tem aqui exposição à inflação, tá? E a gente tem ali o pagamento de renda passiva. Então, é um investimento que mais está correlacionado com os fundos imobiliários. Então, a gente acaba pegando aqui o cupom, né? A taxa pré-fixada do Tesouro IPCA mais longo para a gente poder usar aqui no Gordon, tá? Então, como a gente está falando de um fundo de papel aqui, por mais que seja uma carteira mais conservadora para médio risco, tem aqui um cenário ainda não tão muito favorável. A gente está falando de um fundo de papel, então vamos considerar de prêmio de risco 3%. Beleza? Então, eu tenho aqui o IPCA+, tá? O quanto que ele tá aí... Deixa eu dar... Isso, agora ficou melhor. Eu tenho aí o quanto tá o cupom do IPCA+, mais longo, 5,44, eu tô colocando um prêmiozinho de risco aqui de 3%. Você poderia colocar um prêmio maior, um prêmio menor? Poderia, sem nenhum problema. Beleza? Então, ó, vamos pegar aqui os dividendos esperados do CPTS 11, tá? Então, ó, vamos dar uma olhadinha no histórico de dividendos para a gente poder fazer aí uma média. Então, o último dividendo foi de 88 centavos. Deixa eu colocar por ano aqui para a gente poder fazer aí uma estimativa. Vamos colocar aqui a janela máxima. Pronto. A internet deu uma oscilada, mas voltou. Então, estou colocando aqui
tá? A janela máxima, tô colocando aqui o histórico máximo de dividendos pagos, e aí vamos fazer uma estimativa. Então, em 2022, o fundo pagou aí 12,17, 2021, 12,17, 2020, R$ 8,00, 2019, 8,95, tá? 2018, 9,65. Então, o fundo pagou mais no passado, deu uma quedinha em 2020, pagou mais em 2021 e 2022. Então, em 2023, a gente já está aqui, na metade do caminho. Então, vamos simular aqui que os dividendos que a gente vai ter, eles vão ser ali, a gente está num período também de deflação e tudo mais. Vamos supor que os dividendos aqui eles vão ser R$10,50, tá? A gente vai ter aí R$10,50 de dividendos, tá? Em 2023, tá? R$10,50. Então, é uma estimativa aqui, considerando o comportamento da inflação, considerando aqui o histórico de dividendos do fundo. Então, a gente vai ter aqui, usando essas premissas, tá? Pegando o IPCA mais longo, a taxa do IPCA mais longo, pegando o prêmio de risco e simulando aqui que a gente vai ter R$10,50 de dividendos, a gente tem um preço teto aqui para o CPTS de 124,41. 124,41. Beleza? Anderson, cara, eu acho que o CPTS vai pagar menos. Ele vai pagar aí 9,50 de dividendos. Beleza, vamos colocar aqui 9,50. Então a gente tem ali um preço teto de 112,56. Então a gente já está aqui com um pagamento de 5,34. O menor pagamento na série histórica aqui. Internet. Acho que voltou. O menor pagamento foi aqui em 2020, 8,6. Então a gente pode pensar até num cenário até mais restritivo. Vamos pensar aqui em 8 teto. Então a gente vai ter aqui um preço teto de R$100. Beleza? Então, ó, hoje o CPTS ele tá aí na base de R$84. Então, considerando essas premissas, o preço do CPTS ele ainda estaria abaixo do preço teto, considerando essas premissas. Beleza, galera? Tranquilo? Como eu falei no início, não existe valuation certo e errado. Existe valuation mais realista, mais pessimista, mais otimista, tá? Então, se a gente considerar 3% de prêmio de risco, pegar o IPCA mais longo e projetar ali 8,50 de dividendos, a gente tem esse preço teto. Se a gente projeta 9,50 de dividendos, a gente tem esse preço teto aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Dúvida? Manda aí nos comentários, tá? Vamos lá. Então, CPTS, fechamos. Vamos pegar aqui agora Vino 11. Vamos pegar agora Vino 11, fundo aí de laje corporativa da 20, beleza? Aqui no Vino 11, tá? A gente já tá falando aí de um fundo de tijolo, um fundo um pouquinho mais de risco para o fundo, tá? Mas no geral ele é um fundo de tijolo, então a gente não tem tanto risco assim, tá? Não é um fundo que tá ali com problema de geração de caixa, nem nada disso, tá? Então vou só pegar aqui o último relatório gerencial para a gente poder pegar um pouquinho mais de fundamento, só para a gente poder colocar ali o prêmio de risco, tá? Então, relatório aqui da 20, vamos lá. Ó, expectativa de resultado, tá? É de manter ali um pagamento entre 29 e 33 centavos por cota. Então a gente pode pegar ali 31 centavos por cota, tá? Numa média e projetar aí 12 meses. Então tem esse guidance, fica até mais fácil, ó, tá aqui, ó. Então fica até mais fácil para a gente poder simular, tá? Vamos lá. Ó, taxa de ocupação média, a gente tem aqui uma ocupação de quase 95%, então 5% ali
de vacância, inadimplência líquida zerada, então a gente não está tendo nenhum problema a princípio de geração de caixa, tá? São 10 imóveis no portfólio do fundo. Vamos ver aqui sobre vencimentos longos, tá? Vamos olhar aqui, já não faz aqui. Eu queria ver a alavancagem do fundo. Portfólio, indicadores operacionais, carteira do fundo, ó, obrigações imóveis a prazo. É uma alavancagem razoável, mas o fundo, ó, uma alavancagem de 35%, tá? Mas o fundo tem conseguido tocar bem essa alavancagem, tem conseguido gerar bastante caixa aí. Então, aqui é o cronograma de pagamento, tá? E aí o fundo tem conseguido gerar bastante caixa, tem conseguido tocar bastante bem isso daí, beleza? Então, aplicações financeiras 42 milhões, tá? Então aqui a gente tem o quanto que a gente precisa de junho a dezembro de 23, tá? Então o fundo tem caixa para conseguir honrar esse pagamento aqui. Então beleza, galera, vamos lá. Vamos aqui, vindo 11, tá? Prêmio de risco, a gente pode considerar de 2 a 4%, eu peguei 3% aqui para o caso do CPTS, tá? Vamos pegar 2,5% pro Vino, tá? A gente tem a questão da liquidez e tudo mais, tá? Mas a princípio a gente tem uma alavancagem ali razoável, então vamos pegar 2,5% de prêmio de risco, beleza? Então a expectativa que a gente vai fazer aqui de dividendos é de 31 centavos por cota, como a gente viu aqui no Guidance. Então, ó, 31 centavos, vamos pegar aqui a calculadora, tá? 31 centavos vezes 12, vamos ver aqui. Vou abrir a calculadora, vamos lá. Aqui, ó, abriu. Então, ó, 31 centavos vezes 12, 3,72. Então, nossa expectativa é de 3,72. Então, ó, preço teto aqui do Vino, considerando essas premissas, 46,85, tá? Se a gente for olhar o preço de tela, 46,77. Então, considerando esse nosso valuation aqui, tá? A gente teria ali um preço teto de 46,85. Ah, Anderson, poxa, eu não acho que a liquidez seja um problema, o fundo vai ter desdobramento aí, beleza, vamos considerar 2%? Vamos. A gente passa a ter um preço teto de R$50. Tá? Então, se você aumenta um pouquinho aqui o teu prêmio de risco, você vai diminuir o teu preço teto. Tá? Então, pegando aqui essa projeção de dividendos e pegando aqui esse prêmio de risco, a gente vai ter aí esse valuation aqui para o Vino 11. Beleza? Pessoal, só para deixar claro, tá? Só para deixar claro, deixa eu virar para mim. Peraí. Só para deixar claro, isso aqui não se trata de recomendação de compra ou venda, tá? A ideia aqui é realmente mostrar como a fórmula funciona, como que a gente vai fazer ali a análise das premissas e tudo mais para a gente poder calcular, tá? Então a ideia é realmente mostrar como que a gente faz e como que você pode usar isso no teu dia a dia. Mas fique à vontade para colocar os valores que você quiser, para fazer as interpretações que você quiser. Eu não estou aqui recomendando compra ou venda dos ativos, beleza? Então é importante deixar isso claro. Vamos virar novamente para que vocês possam ver a tabela. Então, Vino 11, nós fechamos aqui. Vamos lá. Então, Vino, a gente respondeu, tá? Então, a gente, considerando essas premissas, a gente vai ter um preço teto aqui de 46,85, tá? Vamos agora para a próxima pergunta. HGRU, beleza? Então, gigante aí também do segmento de renda urbana. A gente falou do TRX, a gente começou falando do TRX, HGRU. Bom, o HGRU, aqui no prêmio de risco, a gente pode considerar aí um prêmio menor, um prêmio de risco de 2%. Tá? Por quê? A gente tem aí um fundo que está vendendo parte do seu portfólio para conseguir
para destravar valor, tá? É um fundo que tem uma vacância bem baixa, tá? Um fundo muito bem tocado, prazos longos, beleza? Então deixa eu pegar o relatório gerencial só para dar uma olhadinha na alavancagem do fundo, tá? Mas no geral é um fundo muito bem gerido, muito bem tocado. Então dá para a gente considerar um prêmio de risco menor. Tem boa diversificação de imóveis, tá? Então dá para a gente considerar aí um prêmio de risco menor. Então, ó, para vocês verem, ó, vacância física 1,1, alavancagem 4,1%. Então é uma alavancagem muito baixa. Então dá para a gente considerar aqui uma liquidez também muito boa, dá para a gente considerar aqui um prêmio de risco menor, 2%. E aí, dividendos esperados. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico de dividendos para a gente poder fazer a nossa conta, beleza? Então, ó, vamos lá. Vamos pegar aqui os dividendos, tá? Vamos pegar o histórico de dividendos para a gente poder fazer a nossa continha. Opa, beleza, vamos lá. Então, vamos agrupar por ano. Caramba, isso, beleza. Então, agrupando por ano aqui. Então, em 2018 a gente teve um pagamento menor, de 5,7. 2019, 8,22. 2020, 8,22. 2021, 8,68. 2022, 11,28. 2023 a gente já está aqui na metade do caminho, tá? 5,62, tá? Então, vamos considerar que a gente vai ter ali, o restante vai ser mais 5,62, tá? Então, a gente vai ter ali um dividendo no ano de 11,24, tá? Então aqui foi 11,28, vamos considerar que aqui vai ser 11,24, tá? Bem próximo do que foi aí em 2022. Então a gente vai considerar que o dividendo esperado vai ser de 11,24. E aí, considerando essas premissas, um prêmio de risco menor, o IPCA mais longo e um dividendo aqui na casa de 11,24, a gente tem um preço teto aqui de 151,8, tá? Hoje o HGRU tá aí o fechamento 130,25. Então, considerando essas premissas, a gente tem um preço teto aqui de 151,8. Beleza? De novo, não se trata de recomendação de compra ou venda, tá? E aí a gente tem aqui esse cara, 151,8, beleza? Para o HGRU. Beleza, pessoal? Dúvida? É só mandar aí nos comentários. Tamo aí às ordens. Se quiser também mandar um outro fundo imobiliário para a gente poder analisar, fiquem muito à vontade, tá, galera? Vambora! Então, HGRU, fechamos. HGLG, gigante do segmento de galpão logístico. Inclusive, saiu até notícia sobre o HGLG, a gente acabou não comentando aqui, mas saiu notícia. Os caras fizeram compras aí de mais de 1 bilhão de reais. Então, realmente, é um fundo absurdo e que vai aí para um patrimônio já na casa dos 5 bilhões de reais. É um fundo gigante, é realmente o maior fundo que a gente tem aí de galpão logístico. Então, considerando a robustez, considerando tudo isso, a gente pode também manter ali, apesar de estar num patamar de vacância mais alto, tudo mais, a gente pode considerar facilmente um prêmio de risco aqui de 2% também para o HGLG. Vamos só avaliar aqui o histórico de dividendos para a gente poder simular ali no Gordon, tá? Então, vamos abrir aqui HGLG, beleza? Então, ó, o último dividendo foi de 1,50, um pagamento não recorrente, tá? Teve um pagamento um pouquinho mais alto. O HGLG está ficando ali na casa de 1,10, tá? E aí teve ali um pagamento a mais, ali uma graninha que estava em caixa. Então, esse é o histórico do HGLG. A gente vem em 2016 um pagamento de 6,9, 2017 10,44, 2018 a gente teve, vamos aí fica melhor aqui para vocês verem. Em 2018 a gente teve um pagamento aqui de 9,60, 2019 9,12, 2020 11,3, 2021 13,57 e 2022 a gente teve um pagamento de 16,30.
Não ficou muito legal esse zoom. Em 2022 a gente teve um pagamento de R$16,50. Em 2023 a gente está aí em R$7, tá? Vamos considerar, tá? Vamos considerar que aí o fundo vai percorrer mais R$7. Então ele vai para um dividendo de 14. Então a gente vai ter ali R$14 de dividendos no ano. E aí o preço teto desse cara vai para 188,17, tá? Eu estou considerando que o HGLG, ele vai ter aí, já foram 6 pagamentos, tá? A gente vai ter aí mais 6 pagamentos de 7, somando R$7 ao todo. Então o fundo vai bater aí R$14 por cota, beleza? Então, nessas condições, a gente teria um preço teto de 188,17. Se a gente for olhar aqui o preço de tela do HGLG, 163,50. Ou seja, considerando essas premissas, a gente ainda teria oportunidade. Considerando essas premissas aqui. Anderson, poxa, mas o HGLG está com uma vacância mais alta. Cara, eu vou colocar um prêmio de risco de 2,5%. Tá bom? Preço teto vai para 176,32. 176,32. Beleza? Ainda assim, o preço teto fica acima da cotação aí que a gente está tendo hoje para o HGLG. Beleza, galera? Vamos lá. Então, HGLG respondido. Vamos para o próximo. VISC 11. Vamos lá. Vamos pegar VISC 11. Vamos pegar aqui o último relatório gerencial para a gente poder bater aí como é que está o fundo e tudo mais. Então, ó, liquidez média diária 4,5 milhões, uma boa base de cotistas. Vamos pegar aqui o último relatório gerencial para a gente poder ver aí ocupação, pegar um pouquinho mais de dados, aí alavancagem, para a gente poder colocar ali na conta do prêmio de risco, beleza? Então, abrindo aqui o relatório gerencial, vamos lá. Então, pegar aqui algumas informações, parará. Então, ó, a expectativa de rendimento é entre... Deixa eu colocar aqui mais maior. Então, ó, a expectativa de rendimento é entre 78 e 82 centavos, tá? O fundo tem conseguido até performar aí de forma razoável, tá? Então, vamos estimar, a gente teve pagamentos menores, o pagamento veio subindo, vamos estimar aqui, tá? De janeiro ele pagou em 82, pá. Então vamos estimar 80 centavos por cota, que seria o meio da banda, tá? Então, 80 centavos por cota vezes 12, 9,60, tá? Então, de dividendos esperados aqui para o VISC, agora o VISC 11, a gente vai ter aqui 9,60. Eu tô pegando o meio do guidance, tá? Que é de 78 centavos a 82 centavos, eu tô pegando 80 centavos vezes 12, tá? Vamos pegar aí 9,60. E aí, vamos lá. Vamos avaliar aqui o seguinte, tá? Quanto que a gente tem aqui de alavancagem? A gente tem uma alavancagem de 21%, uma alavancagem razoável, tá? O quanto que a gente tem de obrigações, tá? Vamos ver quanto que a gente tem em caixa. Então a gente tem aqui 73 milhões, tá? Um patamar aqui, uma necessidade razoável, a gente tem caixa o suficiente para isso. Então, não é uma alavancagem que a princípio está trazendo problemas. A gente tem ali uma certa inadimplência, tá? 2,8%, um ligeiro aumento. Taxa de ocupação, a gente está aí com uma ocupação em 92%, tá? Ou seja, 8% de vacância. Então, a gente tem uma vacânciazinha de 8%, tem uma alavancagem um pouquinho mais alta, tá tendo aí uma certa inadimplência. Então, vamos manter aqui o prêmio de risco em 2,5%, tá? Apesar da gente ter ali um fundo bem robusto, vamos manter ali o prêmio de risco em 2,5%, tá? E aí, nosso preço teto, 120,91, tá? Olhando o preço aqui do fechamento, 121,50. Então, considerando essas premissas, tá?
considerando essas premissas, tá? A gente acaba tendo um preço de tela acima do preço de teto. Se você colocar aqui, eu vejo que o fundo está muito bem tocado e tudo mais, vou considerar um prêmio de risco de 2%. O preço teto ele passa para 129,3. Beleza? Então, vai muito aqui do que você define de risco. Então, como a gente tem ali uma certa inadimplência, uma vacânciazinha de 8%, tem ali uma alavancagem que tá até tranquila, 2,5, tá? Dá para fazer até 2,25, beleza? E aí o preço teto vai para 124,84. Então aqui realmente o que vai fazer a diferença é o quanto que você está colocando de prêmio de risco. Na minha visão, 2,50 é algo que está pertinente, considerando o histórico, considerando o nível de alavancagem. Então, aqui para mim, na minha visão, nas minhas premissas, o VISC estaria caro. Beleza? O VISC estaria caro. Show? Beleza. Então, VISC, fechamos. TGAR. Vamos lá. TGAR. Então, agora, vamos colocar aqui TGAR11, tá? E aí, vamos lá. É um fundo híbrido. Investe em desenvolvimento, tem também ativos de papel. Então, uma boa liquidez diária, 4,3 milhões, tem uma boa base de cotistas, patrimônio superior a 1 bilhão. Então, realmente, é um fundo que tem ali bastante tração no mercado. Então, vamos pegar aqui o relatório gerencial, que saiu ontem, inclusive, tá? Então, ó, enquanto está abrindo lá o relatório, vamos fazer aqui uma simulação dos dividendos pagos, tá? Então, vamos colocar aqui, agrupar por ano, tá? Então, a gente vê ali um certo crescimento nos dividendos, tá? 2022 a gente teve um pagamento mais alto, de 17,30, tá? Aqui, em 2023, a gente já tem aí 8,4, 2021, 14,12. Então, vamos simular, a gente está aqui na metade do caminho, vamos simular que o fundo vai percorrer mais 8,4, beleza? Então, vamos colocar aqui que o que a gente espera é de R$16, beleza? Então, vamos colocar aqui 16,8, beleza? Vamos mexer aqui também no risco, tá? Então, ó, em 2019, em 2020, o fundo pagou 12,18, 2021, 14,12, 2022, 17,30, tá? 2019, 11,66. Então, vamos simular que ele vai pagar aqui 16,8, tá? E aí, vamos olhar aqui o relatório gerencial desse cara, um relatório grande até. Vamos dar uma olhadinha em alguns... Vamos dar uma olhada aqui no portfólio, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 169 ativos, tá? 159 aí equity, 8 de crédito, então 8 de papel. A gente tem também ações e fundos imobiliários, beleza? Então, aqui, ó, ele está realmente comprando participação ali em novos empreendimentos, tá? Ativos de crédito e aqui o equity, tá? Que ele está aí participando no desenvolvimento, tá? Então, a gente tem bastante portfólio, bastante coisa, tá? Como a gente está falando de desenvolvimento, tá? A gente tem ali o risco de obra, então a gente pode ter atraso nas licenças, a gente pode ter estouro de orçamento, a gente pode ter dificuldade, a gente está num ambiente mais complicado de crédito, a gente pode ter dificuldade para que essas vendas aconteçam. Então a gente pode simular aqui um prêmio de risco de 3%. Tá? Considerando aí a complexidade do fundo, tá? Considerando, a gente está falando de venda, a gente está falando de desenvolvimento, obra, no ambiente de crédito mais caro. Então, a gente pode considerar aí um prêmio de risco de 3%. E aí, considerando essas premissas, tá? Prêmio de risco, dividendos esperados, a gente tem aí um preço teto de 190,52, tá? Olhando o preço do TGAR, a gente tem aqui um valor atual de 122,54, beleza? Então, considerando os dividendos esperados, considerando essa premissa aqui de prêmio de risco, a gente tem aí um preço teto de 190,
beleza? Se a gente for olhar aqui o PVP, vamos ver aqui. PVP, ó, tá 1,03, tá vendo? Só que quando você olha pelo Gordon, considerando essas premissas aqui, a gente tem um preço teto de 190. Anderson, cara, poxa, tem muito ativo ali, tem loteamento, a gente está num cenário mais complicado, eu acho que tem mais risco nisso aí. Tudo bem, vamos botar 3,5 então? O preço teto ele cai para 177, ou seja, quase R$ 180, que ainda é bem distante do valor atual. Beleza? Então, tomando uma premissa até mais restritiva, se a gente colocar 4%, o preço teto vai para 170. Beleza? Então, a gente vê que realmente o TGAR, considerando essas premissas e até mesmo aumentando o prêmio de risco, é um fundo que ainda, considerando tudo isso aqui, é um fundo que ainda está distante do preço teto, baseado nas premissas aqui, baseado no modelo de Gordon. Beleza? Agora vamos lá. Vegia 11. Então, nas lives dessa semana eu falei tanto do Vegia quanto do XPCA, tá? Que é o próximo fundo que está aqui na caixinha. Então, a gente tem aqui... a gente está falando de agronegócio, tá? Então, a gente está falando de uma carteira de crédito do agronegócio. O Vegia, ele tem ali uma dose de risco a mais, porque ele tem menos diversificação geográfica, tem menos diversificação de segmento, ele está muito concentrado em 4 segmentos: distribuidora cooperativa, sucroalcooleiro e não lembro agora a outra categoria, tá? Mas são 4 segmentos, já o XPCA está mais exposto, tanto em geografia quanto em segmento. Então, vamos considerar aqui, e a gente ainda tem lá o Languiru, que está com problema na carteira do Vigia, que corresponde a 12%. Então, vamos colocar um prêmio de risco de 3,25, tá? E aí, dividendos esperados, tá? Vamos colocar aqui o Vigia. Então, estou botando um prêmio de risco ali maior por conta de ter menos diversificação de segmento, menos diversificação geográfica, e a gente tem ali 12% do PL exposto num CRI que está ali com um certo problema, tá? Então, ó, que teve uma decisão que foi favorável, na suspensão de execução de garantia. Então, realmente, a gente tem um cenário ali complicado. Então, aqui, ó, não é um fundo que tem muitos dados, tá? Então, ó, em 2022 a gente teve 1,53 de dividendo. Em 2023 a gente já está aí com 98 centavos. Vamos supor... deixa eu olhar por mês aqui para a gente ver como é que está o pagamento mensal. Então, uma certa oscilação aqui, beleza? 13 centavos, 15 centavos. Vamos supor, tá? Vamos supor que a gente vai ter aqui mais 98 centavos de pagamento, tá? Então, a gente vai ter aí, ao todo, em 2023, 1,96 de dividendos por cota. 1,96. Então, a gente teria um preço teto de R$ 22,55. Anderson, se eu aumentar o prêmio de risco, R$ 21,92. Beleza? Então, a gente vê que pelo Gordon, a gente teria um preço teto aí bem lá em cima, tá? Mas, em se tratando de fundo de papel, cara, eu prefiro olhar o PVP, tá? Eu não toparia pagar, por exemplo, R$15 no Vegia. Eu prefiro olhar o PVP, tá? Então, vale a pena aí a gente avaliar também o número que está saindo. A gente também, né, confiar cegamente, a gente tem que também avaliar com outros valuations, tá? Mas pelo Gordon, considerando essas premissas aqui, pegando o dividendo esperado de 1,96, a gente teria esse preço teto aqui de 21,92, tá? Um preço realmente bem lá em cima frente ao que está aí no mercado. Mas, em se tratando aqui de um fundo que dá majoritariamente exposição em crédito, eu prefiro olhar o PVP. Mas vale a pena também comparar aí o Gordon e tudo mais, o PVP, para a gente ver se tem muita distorção. Beleza? E aí, para a gente fechar, XPCA. Vamos lá, XPCA 11. XPCA 11, beleza? Então,
vamos aqui de XPCA. No XPCA a gente tem mais diversificação geográfica, mais diversificação de segmento. Então a gente pode considerar ali um prêmio de risco de 3%, tá? Vamos pegar aqui histórico de dividendos, beleza? XPCA, vamos pegar aqui histórico de dividendos para a gente poder simular aqui, beleza? Então, em 2022 a gente teve aí 1,59, 2023 a gente está tendo 76 centavos, vamos simular que o fundo vai andar mais 76 centavos, então a gente teria aqui 1,52. Então, dividendos esperados 1,52, a gente teria ali um preço teto de R$18. Beleza? A gente teria aí um preço teto de R$18, tá? Também ficaria bem descolado aqui da realidade, eu prefiro olhar o PVP, beleza? Mas ó, a gente vê aí, valor atual 9,27, tá? O PVP aqui tá 0,98 e aí a gente teria pelo Gordon R$18 aqui, considerando essas premissas. E aí eu adotei um prêmio de risco menor para o XPCA em função da diversificação que ele tem, em função aí de uma carteira mais saudável. Beleza, galera? Pronto. Então é isso. A gente fez aí todos os que estavam na caixinha, todas elas foram respondidas. Vou até tirar um print disso aqui. Então, opa, saiu um negócio aqui na tela, peraí. Então, ó, todos os fundos que foram enviados lá na caixinha foram respondidos. Batemos aí 1 hora de live. Que maravilha, mano. Que maravilha. Que maravilha. Vamos lá. Pronto. Outra fotinho aí. E é isso. Cara, sensacional. Viram como é que é simples a fórmula de Gordon? Então, foi o que eu falei. Não existe valuation certo e errado. Existe valuation mais pessimista, existe valuation mais otimista, existe valuation mais realista. Então, a gente precisa ter ali tô tentando achar a palavra. A gente precisa ter ali um bom senso, a gente precisa calibrar as nossas expectativas, tá? Sejam elas otimistas, pessimistas, a gente precisa calibrar isso, porque se você coloca uma perspectiva muito pessimista, o valuation vai lá para baixo. Se você coloca uma expectativa muito otimista, o valuation vai lá para cima. Então, a gente precisa ter esse bom senso na hora da gente fazer o nosso valuation, tá? Vale a pena usar o Gordon e usar o PVP também, principalmente fundo de papel, fundo de tijolo, vale a pena fazer essa comparação também, tá? Fundo de papel, fundo de fundo, vale a pena fazer essa comparação com o PVP. Fundo de tijolo, onde a gente tem a defasagem do PVP, Gordon vai funcionar muito bem, vai ser um bom parâmetro para a gente poder avaliar preço teto, poder ver se o fundo está barato, cara. A gente viu aqui, por exemplo, VISC11, considerando algumas premissas aqui, o fundo hoje estaria mais caro frente ao cálculo do Gordon, tá? Mas é como eu gosto de dizer, a gente não pode tomar só um número como verdade absoluta. A gente precisa avaliar também outros números, outros indicadores para a gente poder ter ali uma história melhor contada. Beleza, galera? Tranquilo? Tem dúvida? Se não, a gente pode fechar por aí, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, a todo mundo que mandou aí fundo lá na caixinha. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Quem não conseguiu assistir, a live vai ficar salva, então vocês vão poder aí assistir depois, vão poder fazer as anotações, tudo direitinho, beleza? Então é isso, muito obrigado, de verdade, eu tô amando fazer essas lives aí todo dia, quase, a gente toma café da manhã juntos, a gente toma café da manhã juntos, tem sido bem legal aí fazer essa sequência de lives. Hoje a gente bateu aí 1 hora de live, hoje foi uma live mais extensa, um pouquinho mais técnica também, mas foi legal,
Foi bacana, é uma dúvida que muita gente tem. Poxa, o fundo tal tá barato, tá caro, como é que é? E aí a gente trouxe hoje uma alternativa para ajudar ali a responder essa pergunta, beleza? Então, gente, muito obrigado de coração, de verdade, a todo mundo que ficou aí até o final, a todo mundo que assistiu, quem entrou e saiu. Muitíssimo obrigado de verdade. E para reforçar, tá? Se você quiser aprender mais como analisar fundos imobiliários, interpretar indicadores, te convido a clicar no link da minha bio, conhecer o Nova Renda, para que você possa ali ter acesso por um ano a todo esse conteúdo que vai te ensinar de forma bem simples e bem objetiva como interpretar indicadores, como analisar fundos imobiliários, e além disso você vai ter acesso por um ano a um conteúdo exclusivo, Grupo Dividendos, que é o grupo dos alunos do Nova Renda, tá? Então, clica lá no link da bio, 12 de 9,70, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Show de bola? Galera, então é isso. Boa quinta, bom dia para todo mundo. Qualquer dúvida, me chama, tamo aí às ordens. Fiquem muito à vontade para perguntar. Beleza, pessoal? É isso. Bom dia. Nos vemos aí amanhã. Valeu!